Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro Livros e Fuxicos, onde eu realizo o desafio Fuxicando sobre Chick-Lit. Para cumprir minha segunda meta do desafio, eu li um livro e risquei da lista o item Ler um Chick-Lit relacionado a filmes, e o livro que eu escolhi para isso foi Um Amor de Cinema, publicado pela editora Verus no Brasil em 2014. Em Um Amor de Cinema a gente tem a história da Kenzie, que é uma aficionada, uma viciada por filmes de comédia romântica. Ela acabou de ficar noiva e só que a questão é que o noivo dela, na verdade, não é bem assim o homem dos sonhos dela. Ele é mais o homem dos sonhos da família dela. E ela tem uma insegurança muito grande porque ela se sente menos importante na família dela. Ela sente que tudo com ela fica de lado, que o irmão e que a cunhada dela é que recebem todas as atenções, como se eles realmente importassem. Então, pra ela, pesa muito a aprovação da família. A questão é que os dois também trabalham juntos e ela é uma designer gráfica, só que a empresa onde ela trabalha está passando por uma crise financeira e o cargo dela tá na berlinda, ela tá quase para ser demitida. Para evitar essa demissão, ela precisa que um contrato com um novo cliente seja assinado, e isso depende muito do trabalho dela. E se eles assinarem o contrato, então ela consegue manter o emprego. Além de toda essa pressão para ela ter que manter o emprego, ela acaba descobrindo que esse cliente, na verdade, é um ex-namorado dela, um ex-namorado por quem ela foi completamente apaixonada, que fazia com que ela se sentisse dentro daqueles filmes maravilhosos que ela ama assistir. E o que ele propõe para ela, para que ele assine o contrato, é que eles reencenem 10 cenas desses filmes favoritos dela, né, de grandes filmes de comédias românticas, para que ela possa resgatar o espírito sonhador que ela já teve e fazer assim o trabalho da maneira que ele pretende que ela realize. E aí então a história parte desse ponto, desse impasse dela tendo que ver se vai aceitar ou não, como que ela vai lidar com esse retorno do ex-namorado e enfim. Eu acho assim, o livro ele tinha tudo pra entrar entre os meus favoritos. A premissa dele, essa questão dos filmes sendo reencenados, é muito interessante. Eu amei as descrições desses momentos, é muito fofo. São muito fofas cada uma dessas cenas, e você vê então aqueles filmes que eu também adoro assistir, que eu acho que a maior parte, né, das mulheres que curtem romances gostam também, então você vê isso adaptado para o livro e como isso aparece aqui em cada um dos momentos. Então, essas cenas foram muito fofas, a escrita da autora é super gostosa, então ela tem uma escrita bem leve, divertida nos momentos certos, emocionante nos momentos certos, então ela também retrata muito bem toda essa insegurança que a Kenzie tem, essa forma dela se sentir tão assim de lado, tão descartado. Então eu gostei de como ela trabalhou tudo isso, como isso foi bem passado e como ela acabou amadurecendo bem ao longo da trama. E a cena final aqui do livro, eu acho que entrou pro meu hall de cenas favoritas, porque foi também uma delicinha de acompanhar, é aquela cena assim que te deixa com um sorrisão no rosto, que te deixa suspirando e que eu adoraria ver num filme. Então seria bem legal se ele fosse também adaptado para os cinemas. O problema é que eu não gostei de como a trama foi criada. Eu acho que a autora, pra mim, pisou na bola em como ela criou aqui toda a história, o contexto do enredo. A Kenzie, ela tem esse passado, então, com o ex-namorado dela, o namoro deles não terminou de uma maneira legal, e aí ele, de repente, aparece impondo certas coisas pra ela, e eu não sei, eu senti que o personagem não foi, assim, confiável e cativante a ponto de que o passado pudesse ser esquecido. E não só isso, a própria situação inicial aqui, então o fato da
Kenzie estar noiva quando ele reaparece e tal, tudo isso fez com que o brilho da história de amor aqui fosse perdido pra mim. Eu não consegui enxergar uma super história bonita de amor, porque ela foi manchada em vários aspectos, tanto pelo passado que eles tiveram, e aí ele chega do nada querendo ser o bambambam, e não é bem assim que funciona, tanto pela situação dela aqui inicial. E além disso também, a autora trabalhou aqui algumas questões com relação à traição, que aparece de várias formas no livro, de uma forma que me incomodou demais, porque é como se tivesse assim, dois pesos e duas medidas. Quando se trata da parte feminina envolvida na questão da traição, a mulher não presta, mas quando se trata do cara, é um erro que dá pra gente amenizar, é um erro que dá pra considerar, não é um erro assim de todo tão grave. Então isso me incomodou demais, porque não é assim. Eu acho que no caso as duas partes estão bastante erradas, e ter amenizado assim desse lado pro lado masculino me incomodou bastante. Então eu acho assim, o livro ele tinha todos os elementos para ser uma super leitura, um livro delicinha, um livro que eu ia virar e falar, gente, que livro fofo. Só que por causa desses elementos eu não consigo dizer isso. Eu digo que assim, que é um livro que tem passagens fofas, mas que a história de amor pra mim não é uma história que eu viro e falo, ai, que lindo. Eu discordei de muita coisa aqui, de como foi desenvolvido, de como aconteceu, e eu não consigo enxergar uma história de amor bonita, suspirante, e que legal, uma história inspiradora. E por ele ter ficado assim nesse meio termo, por essas partes terem me desagradado, mesmo que outras partes tenham me agradado bastante, ficou ali então no meio do caminho, e o livro poderia ter sido mais pra mim. Ainda assim, acho que todo mundo que me viu lendo esse livro virou e falou, gente, esse livro é super fofo e tal. Então se você procura uma leitura leve, divertida, um livro assim bem com aquele gostinho de água com açúcar, no estilo das melhores comédias românticas que existem, dê uma chance ao livro, porque eu tenho certeza que ele vai funcionar para a maior parte das pessoas, ainda que ele não tenha funcionado tão bem assim pra mim. Contem pra mim como anda o desafio de vocês. Tem gente que eu sei que já cumpriu a segunda meta, que cumpriu, aliás, bem mais do que isso, que já leu vários chiquilites. Tem gente que ainda não conseguiu cumprir, mas dá tempo de participar. O importante é que sejam lidos ao longo do ano os 12 chiquilites. Então se você ainda não conseguiu ler, tenta encaixar em algum outro mês mais um chiquilite para poder compensar um mês que não foi lido. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Beijos a todos, até o próximo vídeo.